Eu não tenho dúvida de que os médicos são homens e mulheres que Deus colocou para nos abençoar. Mas eu também sei que a medicina não é uma ciência exata. Às vezes um medicamento que faz bem para uma pessoa não faz bem para uma outra pessoa com o mesmo problema. Então os médicos, apesar de se esforçarem tanto, de estudarem tanto, de se dedicarem tanto, eles estão sujeitos a falharem, primeiro, porque são seres humanos. Segundo, porque a medicina não é necessariamente uma ciência exata. Eu lembro que há mais ou menos 16 anos atrás, a minha esposa começou a sentir uma dor no peito e nós fomos até um hospital verificar aquela dor. E depois de alguns exames serem feitos, o médico disse, olha, você vai ter que operar o seu coração. Você tem como se fosse uma pequena hemorragia no seu coração, você tem uma CIA, uma comunicação intra-arterial, e você precisa operar urgente. Confesso a você que não me alegrou muito a ideia de alguém abrir o peito da minha esposa, tirar o coração, operar o coração. Aquilo ali me deixou inquieto. O que eu fiz? Fui buscar uma segunda opinião. Esse segundo médico de um outro hospital maravilhoso, eu não mostrei os primeiros exames, nem falei o que o primeiro médico havia dito. Ele disse, olha, não se preocupa com isso. Esse problema, você nasceu com esse problema e talvez você vai morrer com esse problema e não vai afetar a sua maneira de viver. Se eu fosse você, não me preocupava. Gente, aquilo ali para mim foi um choque. Um médico disse que tinha que operar rápido e o outro disse para eu não me preocupar. O que eu fiz? Procurei a terceira opinião. Procurei o Dr. Jatene. Ele disse, olha, você precisa operar, mas não tem tanta urgência. Se programe e quando você estiver programado, você vem, a gente marca a cirurgia e nós realizaremos a intervenção. A cirurgia, graças a Deus, foi um sucesso. Minha esposa hoje está totalmente curada daquele probleminha que ela possuía. E eu pensei, como foi bom procurar outras opiniões, como foi bom poder ouvir outras pessoas, porque aquela primeira notícia me inquietou demais. A segunda, mais ainda. A terceira, parece que foi o equilíbrio. Então eu acabei fechando com aquele terceiro médico. O problema é que algumas pessoas estão fazendo desta aplicação inteligente, que é procurar uma segunda opinião médica, em relação às coisas de Deus. Às vezes a Bíblia fala uma coisa e a pessoa diz, não, eu não quero aceitar aquilo que a Bíblia está dizendo. Vou procurar um pastor que finja que isso não é importante. Quantas igrejas hoje, quantos pastores, quantos líderes estão ensinando coisas que não estão na Bíblia simplesmente para agradar aquele que está ouvindo? Olha só o que está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 3. Virá, pois, um tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra do Evangelho, cumpra plenamente o seu ministério. Querido, a gente tem que trazer à memória que Deus não negocia a sua palavra. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nela encontramos a verdade de Deus. Nela nós encontramos os princípios de Deus. E algumas pessoas acham que se correrem atrás de outros mestres hoje, esses mestres poderão compactuar com coisas erradas. É interessante que na minha própria igreja, uma pessoa conversou com um pastor a respeito de um assunto que ele não aceitava o que estava escrito na Bíblia, queria um caminho alternativo, e aquele pastor disse, é na Bíblia. Depois ele veio me procurar também. Quem sabe o pastor Paulo seja um pouquinho mais flexível e não seja tão bíblico. E eu mais uma vez disse, não negocie com a Bíblia, porque aqui você encontra a verdade do Pai. E somente essa verdade é que vai te levar a uma vida abundante. No caso da medicina, você pode ouvir uma segunda opinião, mas as coisas de Deus, só existe uma opinião, só existe uma verdade. E a verdade é a que está escrito nessa palavra. A Bíblia, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
ande segundo esses princípios. Mesmo que seja difícil, mas vai valer a pena, porque no final o nome do Senhor vai ser glorificado e a sua alegria vai ser completa. Vamos orar? Pai bondoso, nós te louvamos pela Tua palavra, porque ela realmente é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós te louvamos porque os ensinamentos contidos nela hão de nos trazer vida e vida em abundância. Jamais iremos ouvir outra palavra que não seja a Tua, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Eu oro abençoando a cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. E não se esqueça, às vezes vai ser difícil você andar conforme o padrão que Deus colocou, mas é sublime. Vai valer a pena você pagar um preço se necessário for, porque no final você vai dizer, valeu a pena, porque eu estou vivendo, estou desfrutando do melhor de Deus. Sempre andando na palavra, nós iremos viver a vida abundante. E que Deus te abençoe.